pequeno atraso, mas graças a Deus estamos aqui. Mais uma vez nesse momento de conhecer mais a Deus. A proposta é essa, conhecer mais a Deus. Cada vez que eu conheço mais a palavra, eu estou conhecendo mais ao Senhor. E com isso eu estou cumprindo um propósito, pois o Senhor diz, através de Oséias, capítulo 3, versículo 6, que nós devemos estar conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a nossa proposta, conhecer mais o Senhor. É a proposta que Deus fez para nós e nós vamos obedecê-lo. Nós vamos estar procurando a cada dia conhecer mais o nosso Deus. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Maravilhoso é o nosso Deus. Então estejamos sempre nesse propósito de conhecer mais o Senhor. Pelo que nós vimos pela manhã, realmente é tremendo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Estamos aprendendo realmente, estamos conseguindo entender que é uma maneira de entendermos a Deus, de estarmos conhecendo o Senhor, é na meditação da sua palavra. Então hoje já estivemos com o capítulo 27 de Gênesis e agora, nesse momento, vamos estar com o capítulo 28 de Gênesis. Nesse capítulo 28, nós encontramos já o Isaac convertido. O Isaac já está em outra dimensão. Vocês viram que na hora da manhã, no outro capítulo 27, nós estávamos detectando um estado muito, de uma dimensão muito mal, aquela que estava Isaac, ele querendo desfazer o plano de Deus. Mas graças a Deus, aqui Isaac já está convencido de que não pode mudar os planos de Deus. E quem muda, quem tenta mudar, tem problemas sérios. Então Isaac aqui, você já vê Isaac abençoando Jacó. Já aquela bênção mesmo, consciente de que realmente o que Deus estava querendo era que o menor servisse ao maior. A bênção Deus tinha determinado que na casa dele ia ser desse jeito. Não tem nada a ver se na vida de fulano ou de ciclano é de um jeito que você acha maravilhoso, que você está gostando. Você tem que saber o jeito que Deus tem para você. Então nós vemos fulano e ciclano tendo uma maneira de conduzir a sua vida, de Deus conduzir a vida deles. E você fica dizendo, eu quero que Deus faça desse jeito. Mas Ele tem um jeito para você, o jeito seu. É diferente. A maneira como Deus vai tratar com você, como vai tratar comigo, com cada um de nós, os seus filhos, não tem que ser igual. Então, o que Isaac estava vendo ali, que não era uma coisa correta, não é? O normal em cada casa era o filho mais velho ser o mais abençoado. Mas na casa dele, o Senhor faz diferente. Quer que o menor esteja acima do maior. E aqui nós já vimos no capítulo 28, Isaac já convencido, já abençoando Jacó, glórias a Deus. Nós vemos aqui mais uma vez o amor incondicional do nosso Deus. Todos os nossos patriarcas, todos esses que vieram do pai da fé, tanto o pai da fé como os que descenderam deles, tiveram momentos de dificuldades, mas uma vantagem que nós devemos copiar é que eles voltaram atrás, vieram de volta para Deus, foram convencidos, ouviram a Deus. E é tudo que Deus quer. Na nossa trajetória tem momentos que nós ficamos paralisados, sem entender o que está acontecendo com a gente, mas o Senhor quer que quando Ele falar, você ouça. É isso que é a nossa credibilidade está nisso aí. Quando Ele falar, a gente ouvir. Não é se tornar indiferente ao que Deus está falando e prosseguir da maneira que a gente entender. E aí nós vemos mais um exemplo para nós. Devemos estar pegando essa parte. Isaac dessa parte aí agora é momento da gente copiar. Porque ele agora se submete, ele resolve abençoar o Jacó, entendendo que essa realmente era a vontade de Deus.
Então, Isaac se submete aos planos de Deus. Isso é do versículo 1 do capítulo 28 até o versículo do capítulo 28, do versículo 1 até o 5, nós vemos isso. Bem, em Gênesis 27 a 33, nós vemos que Isaac parece se humilhar sinceramente diante de Deus. Isso podemos notar pelos sábios conselhos que ele deu a Jacó. Por esses conselhos que você vê em Gênesis 27, versículo 33, eu já disse que a Bíblia ela se explica toda. Você está num capítulo, tem algo que está falando naquele capítulo, você tem a resposta, a confirmação no outro capítulo. Por isso nunca se deve estar somente lendo versículos isolados. Devemos estudar direitinho a Bíblia com muito amor, porque Deus não deixa ninguém confundido. Nós é que não nos interessamos de fazer a leitura da Bíblia como ela deve ser feita. E aqui, né, nós já vemos, voltamos para o capítulo 27, versículo 33, onde nós podemos comprovar que realmente Isaac já estava se humilhando, já estava com sinceridade diante de Deus, já estava entendendo os planos de Deus, e os conselhos que ele dá a Jacó é o que nos faz acreditar nisso. A maneira como ele já estava se conduzindo com Jacó nos faz ver que realmente Isaac já estava convencido que a vontade de Deus é o melhor para ele, apesar de ele sofrer as consequências de não ter entendido isso logo. Mas o importante é voltar a fazer o que Deus quer. Está andando longe de Deus, aí volta para Deus. A tendência nossa sempre é, vamos distanciando, aí o Senhor nos chama, vamos voltar, vamos ouvir. É esse o exemplo que nós estamos vendo no patriarca, no pai da fé, no Isaac. É isso que nós estamos aprendendo. Tiveram erros? Tiveram falhas? Tiveram, mas eles tiveram o êxito de, quando ouviram a voz de Deus, retornarem para o princípio. Não perderem o foco. O foco do Senhor era formar uma nação, que essa nação estaria nascendo o seu filho. E eles não recuaram. Eles tiveram momentos de dificuldade, de fraqueza espiritual, mas quando ouviram a voz de Deus, voltaram atrás. Vieram para o Senhor novamente. Que assim seja na minha vida e na sua. Eu estou aqui nesse mesmo processo, ouvindo a voz de Deus e querendo me arrepender a cada dia, me submeter ao Senhor, estar me humilhando, orando, buscando a face dele, me arrependendo dos meus maus caminhos. É esse o processo, é isso que deve haver na minha vida e na sua. Nunca vamos estar sem essa necessidade, sempre teremos essa necessidade de nos humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Porque quando a gente começa a achar que está abafando, vai se distanciando do Senhor, aí a proposta é essa: voltar, se humilhar, orar, buscar a face dele e se arrepender. E aí tudo prossegue novamente do jeitinho que vai dar naquilo que o Senhor quer nas nossas vidas, que é ficarmos parecidos com o Senhor Jesus. Aqui os nossos patriarcas, eles estavam num roteiro que era para se fazer, ser construída aquela nação santa que o Senhor Jesus Cristo iria nascer. E hoje, nós estamos numa caminhada, segundo está escrito em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nosso roteiro é esse, é saber que tudo contribui para que eu fique parecida com Jesus, para que você fique parecido com Jesus. Nosso foco é esse, porque tem uma promessa para aqueles que se tornarem parecidos com Jesus. A promessa é para nós, os filhos, que não vamos perder de vista a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é com Ele que nós temos que parecer. Então vamos aqui, no nosso roteiro. Não se esqueça de pegar sempre as partes positivas do nosso querido Abraão, do nosso querido Noé, da parte positiva, porque sempre você vai encontrar falha em todos. E Deus não escondeu a falha de ninguém, justamente para que nós aprendamos com os erros dele e não venhamos a cometer as mesmas coisas. Já facilitou para nós, não é? Então, vamos prosseguindo. Qual é o propósito de Deus para nós agora?
No tempo de Isaac era o quê? Eles iam no roteiro, uma caminhada para estarem tendo a nação santa sendo gerada e ali Jesus Cristo nascer e o nome do Senhor ser exaltado e nele todas as famílias serem abençoadas. Hoje, essas famílias já estão abençoadas, nós que recebemos a Jesus. Agora, o que temos que fazer como famílias abençoadas? Temos também um roteiro a cumprir. O nosso é o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem nosso, que já estamos escolhidos, que somos abençoados em Cristo, e vai contribuir tudo na minha vida, na minha casa, tem que contribuir para que eu venha parecer com Jesus, para que meu cônjuge pareça com Jesus, para que meus filhos pareçam com Jesus. E aí, quando ele vier, dá marca em nós, o Espírito Santo, que nos fez ficar parecido com ele, e ele vai levar todos esses. É a igreja dele, parecida com ele, a noiva do Senhor. E aí nós prosseguimos aqui nesse capítulo 28, vendo algumas coisinhas mais, algumas coisas que Deus tem nos falado. Já vimos, já detectamos que Isaac mudou, entrou na dimensão de submissão, de entender o que Deus estava fazendo. E aí nós vemos que depois que o Isaac abençoa Jacó e despacha Jacó, despede Jacó para estar longe do irmão, porque a mãe viu que a mãe, a que enganou, ela notou que o Esaú ia matar Jacó assim que o pai morresse. Ela, vendo a fúria, ficou até com medo de que ele matasse antes, com certeza. Aí providenciou a saída, mas precisava da bênção de Isaac. E aí, pronto, Isaac se dispôs a dar a bênção. Agora, o que acontece? Quando Esaú vê que Isaac realmente abençoou Jacó, e que Jacó agora ia casar estava indo em direção à sua parentela, ia para a casa do irmão da sua mãe. Labão era irmão de Rebeca. E foi para lá que Isaac mandou Jacó, abençoou. Aí o que faz agora Esaú? Como ele era profano mesmo, ele nunca se interessou por nada espiritual, ele não queria saber de bênção nenhuma, então só foi para revelar. Quando a pessoa já tem mesmo aquele tipo de coração voltado para a carnalidade, voltado para as coisas da carne, só vai se revelar qualquer ira que tem. Não vê a pessoa que é viciado em beber, qualquer ira vai beber. Aquele que é viciado em se prostituir, qualquer ira, qualquer decepção, vai se prostituir. Então, sempre uma desculpa para aquele que já tem um coração voltado para dar lugar à carne, para estar na carnalidade. Então, para Esaú, foi mais terrível agora saber que o irmão estava se livrando das mãos dele, que ele não ia ter chance de matar, e graças a Deus ele não teve a ideia de matar com o pai vivo, né? Então, graças a Deus que Jacó conseguiu escapar, e abençoado, ele aí para se vingar. Porque é assim, o coração maldoso é assim, qualquer motivo, em vez de ficar feliz, meu Deus, eu sei que meu irmão, de qualquer maneira, fui eu que vendi para ele a primogenitura, troquei por um prato de comida. E vendo a parte que ele fez, Jacó gostava de enganar mesmo, até o nome dele já diz isso. Mas ele deu lugar, porque se ele chegasse com a fome dele que chegou e olhasse o valor da primogenitura dele, da bênção dele, não quisesse trocar por algo material, ele não estava sofrendo isso. É na hora dele refletir, não, mas ao contrário, o coração já era mal mesmo. O contrário, o que acontece é que ele ficou enraivado, aí que ele foi se juntar às mulheres cananeias, como se fosse uma pirraça. Como ele viu que o pai mandou para ir para a terra dele, para a parentela dele, casar, ver uma mulher da parentela para Jacó, aconselhou a Jacó isso, mandou ir para a casa do irmão da sua mãe, para lá no meio da parentela ele tem uma esposa. Aí é como se tivesse, pois agora eu vou fazer diferente para você sentir a dor. Aí realmente foi muita dor, a Bíblia registra isso, que Rebeca ficou muito triste, muito abatida com essa atitude de Esaú, de ter se casado com mulheres estranhas, mulheres que não faziam parte da parentela deles, porque a parentela deles era que era abençoada. Houve uma promessa de Deus que todos que fossem descendentes de Abraão é que seriam abençoados.
Então era terrível a mãe saber que seu filho agora estava com mulheres cananeias, mulheres que não eram da geração deles, da descendência deles, que a bênção não viria sobre os cananeus, a bênção não viria sobre os heteus. Então Esaú casou com pessoas malditas, então agravou mais a situação dele. Mas tudo isso é porque ele já veio com esse tipo de natureza pecaminosa, distanciado de Deus, sem nenhum interesse pelas coisas espirituais. Ele nunca se importou por nada espiritual, você não vê nenhuma demonstração da palavra de Deus sobre isso. Aí agora vamos ver o Jacó, isso tudo está no capítulo 28 de Gênesis. Aí nós vamos ver Jacó se encontrando com Deus. Versículos 10 e 12, de 10 a 12, desse capítulo 28. Jacó se encontra com Deus. Um encontro maravilhoso. Ele estava cansado, pegou uma pedra, colocou a cabeça e foi tirar um soninho. E de repente, ele vê uma escada, ele tem um sonho de uma escada em direção aos céus, chegando até Deus, anjo subindo e anjo descendo. Isso é sinal que realmente Deus já estava sinalizando que ele realmente era uma pessoa que estava ligada ao Senhor e que o plano de Deus realmente de abençoar e de gerar o Israel era através dele. Não tinha nenhum engano. Era ele mesmo. O pai e a mãe foi que complicou tudo. E aí Deus confirma essa direção, essa maneira de mostrar que ele era com ele mesmo. E Jacó fica muito feliz e ali ele dá o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. E isso é muito importante também de pensar. Casa de Deus. E depois ali ele faz promessas ao Senhor. Ele pede ao Senhor que se ele abençoar, que ele daria o dízimo de tudo. Olhe mais uma vez, confirmando a bênção de Abraão sobre ele e confirmando também as responsabilidades, a mesma ideia, o mesmo coração. Olha aí, ninguém tinha exigido de Jacó dízimo. Depois que Abraão deu dízimo, a gente não vê nenhum deles falando, determinando, tendo uma lei para dar dízimo, porque Abraão deu. Abraão deu, sentiu no seu coração, um coração voltado para Deus, um coração que se submetia a Deus e achou que tudo que ele tinha deveria dizimar como gratidão ao Senhor, entendendo que nada do que ele tinha era dele. Agora já tem o Jacó, o neto do Abraão, que confirma essa obra do dízimo, prometendo sem ninguém ter dito nada. Aí não vê mais falar em dízimo, a não ser na hora que Abraão faz. Aí agora vem o Jacó falando novamente, falando para Deus, que iria dizimar tudo que ele tivesse, se ele fizesse, ele ia em paz e voltar abençoado, próspero do lugar que ele estava indo, que era o lugar da sua parentela. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui entendendo que os planos de Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele prepara o coração que é mau e vai fazendo esse coração ser maleável. Deus não tem nenhum negócio com pessoas resistentes, de coração de pedra. O negócio dele é com coração de carne. Para isso, Ele vem com o seu Espírito para transformar os nossos corações. E mesmo o Espírito Santo ainda não tendo descido, mesmo estando ainda na primeira aliança, mesmo assim o Espírito Santo atuava na vida deles. Não era do jeito nosso de estar morando dentro de nós, porque Jesus não tinha descido ainda para pagar esse preço, para nós sermos a habitação do Senhor. Mas de qualquer maneira, eles eram convencidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo andava com eles, não estava dentro, mas por fora, agindo na vida deles, e eles sendo maleáveis para o Espírito de Deus. Com certeza, para Jacó ter o mesmo pensamento do avô, é porque foi o Espírito do Senhor que convenceu a Abraão, sem ninguém ter ensinado. Ele sentiu o desejo de dar de tudo que possuía a 10ª parte para Deus. Esse mesmo Espírito veio até Jacó, encontrou o coração também maleável. É isso que Deus quer encontrar, corações maleáveis. E aí fala com ele também. E ali a Jacó já sai da casa de Deus. Ali é Betel, foi esse o nome que ele deu. E quer dizer casa de Deus. Já com esse compromisso com Deus, para seguir a sua vida na certeza que Deus
ia abençoá-lo e ele estaria dando de tudo o que recebesse, dando a 10ª parte para o Senhor. Lembremos que Deus se revela desse jeito para Jacó. Aquele tempo não tinha Bíblia ainda. É bom destacar isso. Então, hoje não é toda hora que você está tendo sonhos, visões, porque você tem a Bíblia. Então, precisa saber quando é que Deus vai falar em sonhos e visões hoje. Tem que ter uma grande necessidade, porque Deus não está brincando de se apresentar. Ele se apresenta da maneira que Ele vê que é necessário, de acordo com a época. Uma coisa eu sei, a Bíblia já ficou para nós termos toda a orientação, toda a revelação que é necessário para nós. E aqui não, Jacó ainda não tinha uma Bíblia. Então era necessário que Deus falasse da maneira como falou com Abraão, da maneira como falou com Isaac, da maneira como falou com Jacó. A Bíblia ainda ia estar se formando, lembre-se disso. Lembre-se que lá adiante, estão lembrando dos nossos assuntos que nós já fizemos, nos capítulos, de capítulo 1 até o capítulo 16, nós estamos falando dessas coisas. Que esse povo que está aqui, que está começando, ele ainda vai ser escravo no Egito. É brincadeira? Olha quanta coisa ainda vem aí. Eles ainda vão ser escravos. Depois da escravidão, depois que ele sai do Egito, que é liberto, quando vai entrar na terra prometida, é aí que é entregue para eles o livro de Gênesis, com os demais livros. São 5 livros, sendo o Gênesis o primeiro, para eles entrarem na terra prometida, tendo um fundamento, tendo a defesa da fé deles e ser desconstruído toda coisa ruim que foi colocada na mente deles durante os 400 anos que estavam no Egito. Mas aqui não, aqui nem sonho de Bíblia ainda, né? Então Deus se apresentava assim, falando com eles em sonho, tinha as visões, e aqui Jacó já foi privilegiado. Abraão ouviu uma voz chamando por ele, e ele atendeu e foi, e seguiu. Saia da tua parentela. E ele saiu. E agora já o neto de Abraão já entrou na dimensão mais ampla. Deus se apresenta em sonho, trazendo essa visão para ele. Uma escada, os anjos subindo, coisa linda, já entrou na dimensão mais ampla aí, não é? Afinal de contas, ele estaria sendo aquele que iria concluir o projeto lindo do nosso Deus de ter um pedacinho dos céus aqui na terra. Porque Israel é isso. Israel é um pedacinho dos céus na terra. E era esse homem, o Jacó, que se chamaria Israel. Lá adiante nós veremos ver tudo isso, mas por enquanto vamos nos contentar no que está falando o capítulo 27. E aqui nós vemos Jacó, ele fazer o que Deus fez com Jacó. Nós vemos Jacó fazer, não, vemos Deus fazendo com Jacó tudo pela graça. Se apresentar a Jacó numa visão. Isso é graça. Não olhar para trás. Não olhar o que Jacó, ou que Isaac, seu pai, nada. Não olhou, Deus não olhou para o engano que estava na vida de Jacó. Isso é mais uma vez a graça do Senhor se apresentando, como se apresentou lá em Gênesis 3,15, com a promessa de que viria aquele que nasceria de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui, mais uma vez, a graça ampliada. Um enganador. Deus não veio pedindo: Jacó, o que você vai me prometer aí, hein? O que você vai fazer para recompensar essa obra maligna da sua vida? Você não sabe que você tem uma responsabilidade, Jacó? Você é neto daquele que eu chamei para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde todos irão conhecer, uma terra maravilhosa, que você será aquele que dá origem ao nome dessa terra. O que é que você vai me prometer, Jacó? Depois que você já fez tanta coisa ruim, Jacó? Não, Deus chegou, olha a graça, que graça maravilhosa, né? Deus chegou, em vez de pedir para Jacó dizer o que ele ia fazer para recompensar os males que ele tinha causado, juntamente com a mãe dele, ele chega dizendo que ele fala com Jacó, que está ali abençoando ele. Faz Jacó
mostra até através da visão, para Jacó saber que ele era com ele, sem cobrar nada de Jacó. E agora Jacó, tocado por esse Espírito de Deus, que sempre é ele que nos ensina, dependemos dele em todo o tempo, aí vem e diz que dá o dízimo de tudo, se ele abençoar. Aí começa aquela conversa de Jacó com Deus. Jacó agora já está entrando em outra dimensão. Deus já está preparando Jacó, porque ele vai passar por tudo que ele plantou, todos os enganos, mas Deus é com ele. E no final vocês vão ver que coisa maravilhosa, que vocês já sabem, nós iremos apenas repassar. Quando chegarmos nos capítulos seguintes, vamos repassar outras coisas que vocês conhecem demais. Aquele sofrimento todo de Jacó, com 2 mulheres, isso é um sofrimento, né? Ele inventar de casar com 2 mulheres, é aquela confusão toda de Lia com Raquel. Essa história é conhecida, nós vamos encontrar lá adiante, certamente vamos passar rapidinho. E até aqui nos ajudou o Senhor, nesse aprendizado maravilhoso. Sabemos que o Senhor realmente é gracioso e que também não deixou que Jacó recebesse o fortalecimento para prosseguir, mesmo depois daquela queda terrível de estar cooperando com o plano da mãe dele para enganar o seu pai. E nós sabemos como é ruim se desonrar um pai. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, alcançou Jacó e abençoou Jacó. Claro que ele vai sofrer as consequências do pecado dele, mas Deus não abandonou. O fato aqui, queridos, é saber que Deus não nos abandona. Pode até um pai, até uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas o Senhor não se esquece de nós, é Isaías 49:15. E você vê a trajetória que estamos tendo nesses capítulos de Gênesis, como Deus fica atrás dos seus filhos, chama e vai, não deixa lá sozinho, não deixa na queda, não deixa na fraqueza, vai atrás, fala e depois abençoa novamente e prossegue com ele. Isso é que é Deus, Deus maravilhoso. Não é diferente na minha vida e na sua. A gente esquece que Jesus já levou os pecados, ele já levou todos os pecados, mas a gente esquece ou faz-se de esquecida e começa novamente a trazer tudo de volta. E o Senhor vem e diz: minha filha, você tomou de volta a mentira. Devolve, eu já levei esse pecado. Minha filha, você buscou de volta o adultério, eu já levei o adultério. Minha filha, você levou de volta trouxe de volta para você a prostituição. Eu já levei esse pecado. Minha filha, eu fiquei alguns segundos na cruz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, minha filha? Por causa do peso dos seus pecados. E você veio buscar de volta. Deus continua assim, querendo estar conosco e nos trazendo novamente aos princípios, lembrando para nós: esses pecados já levei, minha filha, foi um preço alto, você trouxe de volta. Mas graças a Deus que o Senhor faz isso, e é por isso que estamos aqui, porque Ele está nos conscientizando que nós precisamos a cada dia entregar aquilo que Ele já levou. Ele já levou porque não prestava para nossas vidas. Sofreu por isso, levou tudo aquilo na cruz. Teve o pior momento, que foi a hora que o pai teve que se afastar dele, porque com os nossos pecados sobre os ombros dele, ele não poderia ter a presença do pai. Foi a parte mais dolorosa. Não foi mais doloroso o sangue correndo, as costas toda lascada do chicote. Não foi mais doloroso a coroa de espinho. Não foi mais doloroso ele estar nu, que era uma vergonha para os judeus estar nu. Não foi mais doloroso as mãos sangrando, os pés sangrando. O mais doloroso foi o momento que o pai o abandonou, por questão de segundos. Mas ali foi terrível, sem a presença do pai. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E aí, os nossos pecados foram, as doenças também. Aí nós tomamos de volta os pecados,
Aí com ela, com os pecados, vem as enfermidades também. Porque a maioria delas foi justamente por causa dos nossos pecados. E aí quando chamamos de volta os pecados, as doenças também vêm. Aí o Senhor está nos mostrando, volta, vem, se humilha, ora, busca a minha face, se arrepende desses maus caminhos, se arrepende de ter trazido de volta para você aquilo que eu paguei um preço tão alto para levar, e você vem buscar o orgulho, vem buscar a arrogância, vem buscar a ira. É isso que Deus está nos mostrando. Os seus heróis que estão registrados na Bíblia, eles ficaram assim. De vez em quando, eles estavam querendo recuar da promessa, da meia volta. Eu não vou lá não. Que nada. Essa promessa é muito difícil. Daquela se cumprir, aí o Senhor vinha e falava com eles, e eles se arrependiam e eles prosseguiam. O Senhor está vindo, falando conosco, e nós vamos nos arrepender a cada dia e vamos prosseguir para estarmos tendo breve o Senhor Jesus Cristo voltando com poder e glória para vir buscar a sua igreja. E essa igreja preparada pelo Espírito de Deus, que a cada dia está nos ensinando através da sua palavra a não recuarmos, a prosseguirmos conhecendo o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É tudo que Deus quer. Que a cada dia nós estejamos conhecendo mais a Ele. E como estamos no caminho certo, que é meditando na palavra, é assim que a gente consegue conhecer a Deus. Já disse a você, se a gente quer conhecer alguém, a gente ouve. E nós ouvimos a palavra, a fé vem e nós conhecemos mais o nosso Deus e vamos continuar animados pelo Espírito de Deus para chegar aquele grande dia e Ele, vinde minha filha, vinde meu filho. É isso que vai acontecer conosco. Vinde benditos do meu Pai, vinde benditas do meu Pai. É isso que Ele vai dizer conosco. E por que Ele vai dizer? Porque você merece? Porque eu mereço? Não, é porque é o mesmo processo de lá de Abraão, por causa do amor dele que é infinito, não tem limite. O amor dele é incondicional. Ponha isso na sua cabeça. Nós vamos chegar naquele grande dia e sermos levados por causa desse amor. E como nós não vamos ser ingratos, vamos proceder da maneira que ele nos ensina. Se nós pecamos, nós confessamos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É tudo que nós temos que fazer, é estarmos confessando os nossos pecados, para Ele nos perdoar e nos purificar. Porque Deus é santo, 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 e o seu Filho é santo, santo, santo. E Ele vem buscar uma noiva santa, para a honra e glória dEle. E nós estamos nessa confiança de que a cada dia, estudando a sua palavra, vamos ser cada vez mais, nos aproximarmos de Deus, conhecermos mais a Deus e conhecendo a Deus, tem ânimo para prosseguir. Cada vez que a gente conhece o Senhor, a gente tem mais ânimo para prosseguir. Então vamos prosseguir, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, nessa confiança que breve Ele está despontando com poder e glória para vir buscar a sua igreja. Estou feliz com vocês realmente estão prosseguindo em conhecer o Senhor e eu fico feliz por isso, de saber que todos nós estamos entrando numa nova dimensão, aquela dimensão de quebrantado, de coração quebrantado, porque quando se conhece a Deus, se aproxima de Deus, não tem outra coisa para fazer a não ser o que o profeta Isaías fez. Ai de mim, Senhor, de lábios impuros, habitando no meio de um povo de lábios impuros, a gente reconhece logo que não é nada.